O expositor da noite hoje é o senhor Carlos Rego, uma pessoa que sempre está disponível quando chamado pela casa. E nós agradecemos a presença dele de antemão, com o tema O Consolador e as Dores da Alma. Por gentileza. Boa noite a todos. Que o nosso amigo incondicional de todas as horas, Jesus, se faça presente através dos nossos amigos espirituais. A nossa voz hoje está meio arranhada, né, porque me permiti gripar, porque nós nos permitimos adoecer, né? Todos vocês sabem. Nos permitimos adoecer. E gripe tem muito a ver com sufoco, né, com pressão das questões que a nossa alma não consegue dar vazão. E aí a gente se sufoca. E quando a alma sufoca e não resolve, densifica para o corpo, né? E aí o corpo vem sinalizar aquilo que a alma precisa resolver. E adoece. Né? Adoece para que a gente possa resolver o conflito que a alma não resolveu. Então eu tenho conflitos, como todo mundo tem conflitos, que precisam ser resolvidos. Né? Bom, a leitura do Evangelho... Tchau. Não é um míssil iraniano ainda, nem israelense, ainda, né? Nem americano ainda. Mas pode ser que chegue, porque tem muitos desejando que cheguem, né? Bom, minha gente, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas sempre vivemos tempos difíceis no planeta Terra. Por quê? Porque somos difíceis, nós não somos fáceis. As características do planeta Terra revelam exatamente as características de quem habita o planeta Terra. O planeta Terra é adjetivado pelos espíritos que codificaram a doutrina espírita como planeta de provas e expiação. Por quê? Porque os que o habitam são espíritos em provas e expiação. Resumindo, são espíritos sofredores. São espíritos que promoveram o sofrimento, né, e estão necessariamente sob essa situação. Né? Precisam do sofrimento como experiência evolutiva. Infelizmente, nós todos precisamos do sofrimento como experiência evolutiva. A leitura do Evangelho revela isso. A Terra é um hospital, uma penitenciária, uma escola, onde estão espíritos necessitados desse hospital, dessa escola, dessa penitenciária. Mas esses espíritos, eles não revelam o total da humanidade, né? Apenas uma pequena parcela necessitada desta situação. Então nós que estamos aqui é uma pequena parcela diante do universo, que nós não temos a menor percepção do que seja. A menor percepção do que seja. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui como uma... E tem gente torcendo. Veja como a loucura chegou ao ponto de gente torcer que o zangão venha agora para cima da gente. Porque eu não gosto de fulano de tal que está no governo, eu não gosto de fulano de tal que está ali. Então solte as bombas em cima da gente.
Pelo amor de Deus, você acha que vai soltar a bomba em cima da casa do Palácio do Planalto ou na minha, na sua? Veja a loucura que até que ponto chegou. A loucura que tomou conta. Gente espírita, pelo amor de Deus, condenando alguém por ser homossexual. Como é que deputada fulana de tal é mulher? Você é espírita. Você sabe disso. Ali é um espírito numa experiência humana. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser você. E quem sabe se você não já foi. Analise seu mundo interior. Onde está seu desejo sexual? Engavetado? Numa gaveta velha de armário? Não é o que eu disse? É porque está todo mundo no armário, lagado, guardado. Vá lá, dê uma olhada. Dê uma olhada. Onde está? Você se autoconhece verdadeiramente, profundamente? Porque quando você olha no outro, a experiência do outro e julga ruim, é porque você conhece aquela experiência. E julga ruim no outro. E se conhece aquela experiência e julga ruim no outro, é porque você sabe que aquela experiência você já viveu e viveu ruim também. Porque ninguém sabe a experiência no outro sem ter vivido também. Porque quantas coisas a gente passa na vida e nem percebe? Não percebe porque não sabe, não conhece, não vê, está cego. Se é espírita, tem que ter consciência, tem que ter percepção. Se você não se auto-percebe, você é cego. Você é um espírito espírita cego. E o Consolador está aí para consolar, para esclarecer e consolar espíritos sofredores, que somos todos nós. E não para passar a mão na cabeça. Consolar não é para passar a mão na cabeça. Consolar não é passar a mão na cabeça. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não deu fórmula nem receita de felicidade para ninguém. Deus não dá nada a ninguém. Quem disse a você que Deus dá alguma coisa a ninguém? Deus já deu. Ele já deu. Ele já deu a todo mundo o que ele tinha que dar. Sabe por quê? Sois filhos de Deus. Faz o que eu faço e muito mais. Basta ter fé. E fazeis o que eu faço e muito mais. Faça. Tua fé te curou. Não fui eu que te curei. Foi tua fé. Podereis mover as montanhas. Dali para aqui. Por que não move? Vai esperar que eu mova? Não vou poder. Porque sem você, sem o seu poder, eu não vou poder mover. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, mas eu quero e desejo que você também queira e deseje. Porque se você não desejar, a sua dor não vai resolver. Não vai ser curada, sem que você queira ser curado. O poder está em você. O reino dos céus está dentro de você. Se você não quiser, não acontece. Nem que eu queira que aconteça. Então Deus não vai lhe dar aquilo que você não quer. Se reconheça filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro do universo. Aceite. Aceite. O problema é que a gente não aceitou até hoje. Não se reconhece filho de Deus. A gente carrega o ranço do pecado, o ranço da culpa. A gente não se livrou da culpa e é por isso que a gente sofre. E Jesus de Nazaré deu
a receita para isso. Mas a gente insiste teimosamente, porque tem coisa pior nesse sistema planetário nosso aqui do que o terráqueo. O pessoal da Terra é a turma mais teimosa e cabeça dura. Que Jesus de Nazaré, ele disse: eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eu vim para o sacrifício por amor a vocês. Eu tiro de vocês a culpa, eu perdoo. Por amor a vocês, e quero que vocês amem. Aí Pedro, o apóstolo, descobriu, deu aquele insight e disse: o amor apaga uma multidão de pecados, não é mestre. Ele disse: descobriu. Então, Pedro, embainha a tua espada, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Aí Pedro, aí, preciso amar e não cortar a orelha de ninguém. E começou a ser a pedra, o homem forte, que amou e uniu Tiago e Paulo, para que o movimento crescesse. Porque nenhum dos apóstolos era santo. Nenhum nasceu bonzinho. Eram homens comuns, como Carlos aqui, um grande pecador. E o que Jesus pediu deles todos, e acreditou que eles eram filhos de Deus, ele disse: amém. Amém. Ele acreditou no amor de uma prostituta, Madalena, que ninguém acreditava, nem ela mesma. E chegou para ela e disse: vai, Maria, ama. Sai do equívoco, você está amando da forma equivocada. Ama, se goste, se perdoa. E ela descobriu. E foi ver amar os seres menos amados que existiam. Aqueles que habitavam o vale dos leprosos. Chegou para Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tinha matado o maior cristão até então, que era Estevão. O amor de sua mulher, a mulher que ele amava, o irmão dela, ele matou. E Estevão se transformou no seu guia espiritual. E Paulo descobriu naquele momento quem era Jesus. E aquele assassinato foi perdoado. E Paulo trabalhou dentro de si o auto-perdão e se transformou no maior trabalhador da divulgação da Boa Nova. E o que é que nós, pequeninos, perante um Paulo, perante uma Maria Madalena, perante um Pedro, não consegue se libertar da culpa? E continua insistindo em pagar a culpa por doença, câncer, tuberculose, gripe, acidentes, assassinatos, feminicídios, suicídio. Por que a gente insiste com o sofrimento? Por que a gente insiste com a dor? Se amar, apaga tudo isso. Se o Cordeiro disse que a gente se libertasse através disso, ele tirou isso do mundo. Mas a gente insiste, porque a gente não deu crédito a ele. Não deu crédito a ele. E o mundo continua o mesmo. E a gente fica reclamando dele. Ele passou há 2000 anos e o mundo continua o mesmo. Não, é você que continua o mesmo, ele não. Você continua o mesmo. Você mudou pouco. Muito pouco. Muito pouco. Por isso que Emmanuel diz, né?
Um minutinho diante da eternidade, você, nada. É nada, você não mudou nada. Arrastando ainda essa sandalhazinha na face da terra. Né? E querendo que o mundo mude, querendo deixar o hospital sem melhorar. Ai, que comida do hospital é ruim. Ah, porque essa enfermeira não me trata bem. Ah, porque esse médico não me trata bem. Né? Querendo, vamos derrubar o governo que não me trata bem. Vamos derrubar Trump, vamos derrubar Putin, vamos não sei o quê, vamos para não sei aonde. Não adianta mudar de endereço. Você continua o mesmo. Continua o mesmo. Vai morar na Suécia. O problema na Suécia é você que mora na Suécia, vai causar problema lá na Suécia. Onde você estiver, é você que vai estar. Onde você estiver, é você lá que vai criar problema. E eles vão botar você para correr. Volta para lá, meu filho, que você é que é o problema. Então o problema não é a vida, nem o entorno da vida à nossa volta. O problema somos nós agindo na vida. Agindo na vida. Se a gente quer que a vida seja a nosso favor, que a gente haja na vida a favor. Ame a vida. Ame a vida. Ame o sol, meu sol, pelo amor de Deus, diminui um negócio aí que está quente. Está quente. Aí ele diz, meu filho, plante mais uma arvorezinha, não destrua a natureza, né? Não jogue óleo quente no cachorro que está na sua calçada, como aconteceu esses dias aí. Pobre do cachorro, coitadinho, deitadinho na calçada, aí vem a mulher, toma-lhe óleo quente nas costas do cachorro. Aí você vê o grau de loucura, o grau de tristeza, de angústia daquela vida humana, né? O cachorro vai se curar, mas aquela criatura, aquela criatura vai sofrer tanto ainda, meu Deus do céu. Aquele óleo quente nas costas daquele animal não é nada, aquele óleo mental que aquela criatura colocou no próprio caminho. Aí vai reclamar, vou carregar essa culpa. Como Humberto de Campos, em Contos e Apólogos, fala de uma senhora que foi dona de escravos. Em 1856, se eu não me engano, na corte no Rio de Janeiro, passou o Natal, passou o Ano Novo, arrogante, presunçosa, e voltou para a fazenda dela lá no Vale do Paraíba, né, em São Paulo. Voltou, tinha 62 escravos, postos à beira da estrada para recebê-la, sob o guante de um capataz e um capitão do mato. E logo na entrada da casa grande, uma moça chamada Matilde, com 2 gêmeos, dois meninos, nos braços, né? 2 mulatinhos. E aí ela foi passando, e os escravos dizendo, bem-vinda, senhora, bem-vinda, humildes. Né? E chegando perto da moça, ela diz, Matilde, de quem são esses meninos? Aí ela diz, Nhosico era filho dela, né? Que costumava visitar a senzala, né? Com aqueles interesses que muita gente tem história para contar, até hoje, né? Até hoje muita gente visita o quarto da empregada, né? Com outros interesses também. Aí quando nasce o menino com a cara do patrão, não, esse menino, não, que nada, de jeito nenhum, né? Aí ela disse, não, esses meninos não aceitam isso não, de jeito nenhum. Bota esses meninos na senzala e eu quero conversar com você lá na beira do rio. Aí mais tarde, lá para umas 5 da tarde, o capitão do mato levou a criatura até a beira do rio e ela foi. E chegando à beira do rio, ela disse as barbaridades, né? E depois deu uma ordem ao capitão do mato que desse de chicote nela. Ele chicoteou,
ela perdeu o equilíbrio e caiu nas águas do rio e começou a se afogar. E morreu afogada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Né? E morreu afogada. 100 anos se passaram. 1956. Eis que a dona da fazenda reencarna em Passa Quatro, Minas Gerais. Negra, pobre, vivendo numa favela à beira de um riacho. Com 2 filhos. Marido pobre, né? É aquela coisa, conquistava o almoço, vendia o almoço para comer o jantar. Deu uma tempestade, daquelas que o Sudeste costuma ter, né? Nos verões. Nisso formou um rio caudaloso, ela foi arrastada pelas águas e morreu afogada, dizendo as mesmas frases que Matilde dizia. A consciência dela não se permitiu resgatar aquele débito pelo amor, mas sim pelo olho por olho, dente por dente. A culpa que ela carregava não permitiu resgatar pelo amor. Então vejam como a gente carrega o ranço da culpa quando a oportunidade é aberta para o amor. É sempre aberta primeiro para o amor, para o perdão. A espiritualidade, amiga, sempre abre os nossos corações para que a gente possibilite uma porta para o amor e para o perdão. Quantos de nós reencarnamos nas nossas famílias através da porta do perdão? Alguém que a gente chicoteou, alguém que a gente traiu, alguém que a gente matou, alguém que a gente espoliou, vem para os nossos braços e a gente recebe com lágrimas. Que menino lindo, que menina maravilhosa, que coisa linda. Ali nos braços, aquela pessoa que lhe deu 20 facadas na vida passada. Né? Lhe deu de chicote, oh, que coisa linda, expressão do perdão nos seus braços, e a menina olhando para você, ai minha Nossa Senhora, porque eu, né, fui confiar de novo nessa criatura, né? Como uma criança que eu conheço, depois de crescida, lá por 5 anos, disse, deu um repente assim, olhou para mim e disse, você me prometeu amar, viu? Eu disse, vou amar sim, e até hoje a gente se esforça para amar e a cobrança vem com nota promissória, juros, correção monetária e lá se vai. Então, vem. Né? Aí se a sua consciência não aceita, se a consciência não perdoa, aí vem, não é empréstimo do FMI, não, vem uma conta braba, miserável. Então, só o amor cria pontes, só o amor diminui juros, correção, dívida, tudo. O amor apaga uma multidão de pecados, minha gente. Apaga. Eu tenho um amigo, um grande amigo e comparsa de vidas passadas. Ele perdeu a perna do joelho para baixo, num acidente. E a espiritualidade disse, era para ele perder da cabeça do fêmur para baixo. Mas como ele se dedicou tanto ao trabalho, a consciência dele se dedicou tanto ao trabalho na seara, que perdeu do joelho para baixo. Mas é a consciência dele que se permitiu isso. E olhe que a consciência dele, se ainda se esforçasse, não ia perder nem a perna. Para você ver, não é Deus. Não é Deus. Porque se dependesse de Deus, a gente não perdia nem a unha. A gente não perdia nada. Mas o que a gente estabelece dentro da gente. Por isso que eu disse, Deus não dá nada, nem tira nada de ninguém. Deus já deu. Ele já deu. O que está dentro de nós, a lei de amor. A lei de justiça, amor e caridade.
já está instalada dentro de você. Já está instalada dentro de você. Tudo que acontece é movido pelo seu coração. É movido pelo seu coração. Ninguém tem culpa. Nada fora de você é responsável pela sua vida. Nada. É você o grande movedor disso. O móvel é você. O motor é você. E se você está numa experiência, aproveite, é lição. Aproveite. Se ela se consolidou, é porque sua consciência se permitiu a isso, seja ela qual for. Física, moral, financeira, seja ela qual for. Conheci também um parente nosso, reencarnou quase assim, vamos dizer, bem negra, né? Mas não admitia de jeito nenhum. Tinha uma, ela dizia, eu tenho uma alma branca. Eu disse, oh, rapaz, você se cuide, porque vai escurecer mais ainda. Esse seu racismo não é brincadeira, não. Se cuide. Você já está assim, porque a sua consciência já lhe trouxe para isso. E o pior, era cercada de entidades da escravatura. E todas elas eram protetoras dela. Eu disse, você já veio da senzala, você já foi para lá para baixar o orgulho. Levou uma boa de uma chicotada no lombo para baixar o orgulho. E ainda trouxe esse ranço. Você se cuide, que a vida pode lhe dar uma cambalhota e aí não vai ser brincadeira. E espírita, racista, tem a santa paciência. O espírita a favor da pena de morte? Minha Nossa Senhora, vamos matar os ladrão todo. Olha, para quê? Para encher o centro espírita de ladrão? Quem vai tomar conta na reunião mediúnica? Zé da Armação se manifestando, não sei quem se manifestando. Né? Os traficantes todos vindo para cá. Ué, só não quero na minha casa. Eu não tenho condição. Né? Minha casa já vive cheia. O povo diz, meu Deus, aqui está a casa cheia de assombração. Já não é brincadeira, imagine. Né? O povo chega lá em casa e diz, rapaz, a sala está cheia, só vive gente as pernas passando. Eu disse, tá, você não sabe de nada? A casa de espírito é assim mesmo, é para ficar cheia. Você faz um culto do evangelho, faz uma prece, a casa está cheia. Graças a Deus. Aí às vezes chega alguém ligado a candomblé e a umbanda, aí diz, olha, eu vi 2 índios na sua porta. Eu disse, graças a Deus que tem 2 índios. Aí 2 negros, 2 entidades negras, graças a Deus, eu gosto deles. E se brincar, eu bato um toré com eles. Não tem problema nenhum. A fé é toda uma. E se manifesta de diversas formas. O que importa é o bem, é o amor. Não tem essa. Pastor do bem, seja bem-vindo, meu filho. Não tem problema nenhum. Do judaísmo, venha também, não tem problema nenhum. Do islamismo, venha. Minha casa é aberta para todo mundo que é do bem. É do bem, vem para cá. Não é, caia fora. Vá lá brigar com as abelhas, com as vespas, vai se acabar lá no óleo. Mas comigo não. Então a gente tem que se preocupar com isso. Com isso. Então o espírito está preocupado com bomba, com não sei quem. Pelo amor de Deus, bomba para quê? Para você ir para o umbral? Para não sei. E umbral é estado de consciência, né? Não existe uma região geográfica espiritual que a gente vá para lá. É uma região mental. É sintonia mental. É sintonia, aquela frase, né? Onde estiver o seu tesouro, estará seu coração. É exatamente. E coração é simbólico, né? É onde nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Nas suas dores, nas suas alegrias, sempre você tem companhia. A sua solidão
é só na sua experiência, que é sua. Ninguém vai sentir a sua dor por você. A sua dor é sua dor. Mas vai ter sempre a solidariedade de alguém. Você tem sempre o sirineu, que vai lhe dar ajuda para carregar a sua cruz. Mas a cruz é sua. A cruz foi você que plantou. A cruz foi você que escolheu. É aquela história, né? Antes de reencarnar, a gente vai no quarto das cruzes. Tem madeira de tudo que é jeito. Cruz do tamanho desse centro, cruz do tamanho desse celular, cruz do tamanho desse óculos, cruz do tamanho de uma unha. Aí diz, escolha, meu amigo. Você vai reencarnar, não é? Escolha. A gente deu uma liberdade de escolher. Aí a gente escolhe. Não, essa cruzinha aqui pequenininha, né? Tão boazinha, tão bonitinha, né? Esse crucifixozinho aqui, eu quero é esse. Aí escolhe. Rapaz, tenho certeza, eu quero é esse. Aí reencarna. Quando chega aqui, Ave Maria, o crucifixo vira aquele cruzeiro que tem lá em São Cristóvão. Aquele cruzeiro gigante, aquela pedra secular. Aí, meu Deus, o que foi que eu fiz para escolher uma cruz dessa? Que peso, meu Deus, é a espiritualidade. Foi você que pegou lá, aquele cruzinha pequenininha lá. Foi você que escolheu. Está aqui no contrato assinado. Você escolheu. O peso quem dá, o peso específico quem dá é quem carrega. É quem carrega. Foi suas escolhas, são as nossas escolhas. Então todo mundo aqui é livre, minha gente. Ninguém aqui é preso a nada, não. É preso às suas escolhas. E olhe lá, é preso enquanto mantém essa escolha. No dia que disser, não quero mais, larga. Mas a gente é teimoso. Né? A gente é teimoso nos sentimentos. Não leva o desaforo para casa, acabou. Acabou. Aí não fica no orgulho. Né? Aí vai endurecendo a coluna, vai tendo fibromialgia, né? Vai dando dor lombar, né? Porque o orgulhoso é aquele que resiste para baixar. Quanto mais ele resiste, mais endurece. E vai dando dor. Né? Vai dando dor. Até o dia que a vida diz, baixa. Vai baixar. Aí a dor bate forte, aí neurologista, lá se vai, remédio disso, remédio daquilo. Porque vai para o corpo, né? O conflito da alma vai para o corpo, minha gente. E todo mundo aqui tem suas dorizinhas, não tem não? É isso, viu? Está resistindo, viu? Sofrimento é resistência, viu? Sofrimento é resistência, tá? Se está doendo, está resistindo. Resta saber a quê. Tome consciência do que você está resistindo e você vai descobrir. O que é que você está resistindo? Por que está doendo? Ah, eu estou com dor renal. O que é que você está resistindo a filtrar? O que é que você está resistindo a filtrar? O que é que você não está filtrando bem? E aí? É só você mesmo. Por que seus filtros não estão funcionando bem? Por que você está com açúcar alto? Perdeu o doce da vida. Perdeu o doce da vida, está sobrando açúcar. Está sobrando açúcar. Recupere o doce da vida para o velho pâncreas trabalhar. Não vai esperar que a China, né, venda aquele remédio para o pâncreas voltar a trabalhar, não. Perdeu o doce da vida. Minha gente, por que a gente está pensando que os centros espíritas estão vazios? Ah, as igrejas evangélicas estão cheias, porque lá estão prometendo o reino dos céus na terra. Todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ter um BID, todo mundo vai ter um terreninho na beira da praia, e aí está todo mundo lá, emprego, números da cena, e aqui ninguém rica.
Aqui ninguém ganha número da sua força. Eu tenho mais de 40 anos que eu trabalho com essa língua, falando em nome do Espírito. Nenhum Espírito me deu. A única coisa que eu ganhei foi num sorteio, um prato de decoração. Aí o que eu fiz? Devolvi. Tome de volta para fazer outro sorteio. Nunca mais ganhei nada. Nunca mais ganhei nada. Espírito nenhum nunca me deu nada. Nunca me deu nada. Trabalho como um condenado como advogado. Porque advogado rico tem aquela receita. Esquema mais esquema dá 10 esquemas. Trabalho, advogado pobre tem que suar muito. E eu escutei isso de um empresário. Você tem que comprar o juiz. Aí eu disse, eu não estudei esta matéria na faculdade. Aí ele disse, é por isso que você é advogado pobre. Aí eu disse, vou morrer seco debaixo de uma ponte. Aí ele disse, então você vai comigo. Eu disse, vou, o senhor entra no G Barbosa para comprar uma coisa, eu vou. O senhor compra, eu só assisto. Mas eu não vou comprar. Aí comprou. Comprou. Né? Comprou com um carro. No dia da compra eu saí de lá do fora e vi meu carro, mais de 10 anos, meu Deus. Um carrinho, no outro, a porta da casa dele estava lá, só faltou o laço. E eu, com o meu carrinho velho, eu disse, mas a minha dignidade está aqui. Eu não vou voltar para o plano espiritual para carregar mais uma culpa. Vou não. Porque eu não posso reencarnar na outra vida e andar de marinete. Olha. Não, eu vou andar no meu carrinho de novo. Pelo menos eu vou andar de carro. SP2. Não. Que nada. Eu vou ficar seco. Morro seco. E agora que sou espírita, um mundo de testemunha. Todo mundo olhando para mim. E aí? E aí, vai aceitar? Não. De jeito nenhum. E olha que a espiritualidade já disse para mim. Meu amigo, deixa de ser radical também. Até isso, viu? Não seja tão radical. Eu disse, rapaz, entre o radicalismo e dar algumas aberturas para certas coisas, eu prefiro ser radical. Aí vou trabalhando, né? Vamos trabalhando. E vamos levando. Mas que é dureza, por isso que estou gripado. Por isso que estou gripado. Porque os conflitos batem, vai para lá, vai para cá, e vai para lá e vai para cá, e a gente vai lutando. E assim vai levando. Né? Mas aí é meu problema, não é problema de vocês. Cada um tem, né? Como diz o ditado, ema, cada um com seu problema. E a gente vai levando. O bom é ter amigo, porque quando a gente começa a emborcar, encosta no outro. Né? A amizade é a melhor moeda do mundo. Que amizade baseada no amor, quando você emborca, o outro está ali para se sustentar. Aí o outro emborca também, aí fica um emborcado no outro, pronto. Né? É aquela história de beira com ribeira, com beira de telhado. Encosta um no outro e aí se sustenta. E assim vai levando. Então a história é amor. A história é amor. Se não tiver amor, meu amigo, nada vai para frente. Nada resolve. Ame tua mulher, viu? Ame tua mulher, ame teu marido, ame teus filhos. Porque a primeira escola de amor é a família. Seja que tipo de família for. Se é espírita, não é? Se tem seu amigo, amante, marido, ame o marido. Se tem sua esposa, a mulher, ame tua mulher. Não se incomoda, porque tem gente que se incomoda, porque tem um vizinho que vive com outro. Eu não tenho nada a ver com aquilo. O problema dele, eu me incomodo com a minha família. Rezo por eles. Que se amem, que se gostem, não tenho nada a ver com isso. Eu sou espírita, espírito, eles são espíritas e espíritos. Problema deles, Divaldo Franco, que conheceu 2 casais, que eram do Paraná, que foram trabalhar na Mansão do Caminho há muito tempo. Trabalharam lá e eram muito amigos entre si. Depois de muito tempo, retornaram para o Paraná. E nisso passou alguns anos, Divaldo foi ao Paraná. E chegou lá e disse, vou rever o pessoal que eu nunca mais vi. Então chegou lá, fulano de tal, cadê você, não sei o quê, cadê a esposa? Tá. Aí quando descobriu, tinham trocado as esposas.
Aí ele já ficou meio estranho, né? Trocou as esposas, mas eram amigos. Aí disse que escutou o Joana de Anjos de perguntar: pergunta se eles são felizes. E como é que vocês estão? Estão felizes? Ele disse: nós estamos felizes. Aí escutou Joana de Anjos completar: o que é que você tem a ver com isso? Boca de siri. Você não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Veja como a gente costuma julgar as pessoas e se meter na vida das pessoas. Tem gente que vê uma pessoa que vai pular do Feliciano ou da Ponta da Barra e fica lá, pula, pula, pula. Repare o vínculo que você está criando. O vínculo que você está criando com aquela criatura. Divaldo fala de Camilo Chaves, que foi um grande espírito, né, no Brasil, e revelou que Camilo Chaves foi Nabucodonosor, que conquistou a Babilônia, e ele criou uma lança que tinha duas pontas, que ele esquentava no fogo e cegava os escravos babilônios que ele fez. E quando ele desencarnou como Camilo Chaves aqui no Brasil, ele no plano espiritual ainda escutava as vozes dos escravos, gemendo de dor e de ódio dele, ainda como Camilo Chaves já. Aí ele pediu a Divaldo e a Chico para trabalhar no sentido de trazer dessas regiões de sofrimento muitos desses espíritos ainda, olha, né, para reencarnar. Você imagine, né? Milênios e milênios e milênios esses espíritos ainda lá. Então veja só como a consciência ainda estaciona no ódio, no rancor e na consciência de culpa. Não é melhor ser um Bezerra de Menezes que desencarna e fica escutando o quê? A voz daqueles que foram socorridos por ele. A prece de agradecimento, a voz daquela mãe que não tinha nada para dar, mas agradeceu a ele a caridade de ter assistido, né? De ter tirado aquele paletó velho dele, de ter coberto alguém com frio. Que maravilha, né? Imagine a gente desencarna e escuta: graças a Deus que aquele Carlos foi para o inferno. Olha. Pense, né? Aquele infeliz foi-se embora. E a gente vai para o cemitério da Colina da Saudade. Colina da Saudade. Enche de gente. Aquele famoso advogado desencarnou, Carlos. Desencarnou, fica aquele moído, né? Aquele povo conversando, contando piada, né? E alguém dizendo: olha, bicho tolo, deixou tudinho aí para a mulher agora vai gastar a torta dele. Graças a Deus não tenho nada para deixar para ninguém. Gastar. E começa a falar vibração negativa em cima daquela alma. O que eu vou deixar, graças a Deus, é meus filhos dizendo, que eu tenho certeza que vão dizer, né? A saudade, né? O agradecimento, a vibração. Que eu tenho certeza, porque eles me amam assim como eu os amo. Então a gente tem que deixar a marca do amor. A marca do amor. E não a marca da chibata, da taca, do cinturão, né? Dos maus tratos, da pancada, da violência. Jamais, jamais. Não vamos deixar a marca da dor na vida. Vamos deixar a marca do perdão, a marca da reconciliação, a marca do amor. Então, como o horário já alcançou, a minha anja guardiã já está ali, né? Já me chamando a atenção com o olhar dela penetrante. Nós encerramos a nossa conversa da noite com um capítulo ainda para a próxima, para terminar. Que Deus nos abençoe e nos proteja.